Imaginem um palco de guerra, onde o destino da Europa pende por um fio, onde a genialidade tática de um homem pode mudar o curso da história. Estamos em algum lugar na vasta planície da Europa Central, no auge do poder de Napoleão Bonaparte. O imperador, com seu chapéu bicorne e sua mão no colete, observa o campo de batalha. Suas tropas, veteranas endurecidas por anos de campanha, se movem com uma precisão quase coreográfica, um testemunho da sua disciplina e da brilhante doutrina militar francesa. À frente, a grande armée se prepara para mais uma vitória esmagadora. Colunas de infantaria maciças, ombro a ombro, avançam com baionetas caladas. Os regimentos de cavalaria, couraceiros e os sardos aguardam o sinal para a carga devastadora que quebrará as linhas inimigas. E claro, a artilharia napoleônica, a arma dos reis, posicionada em baterias formidáveis, pronta para pulverizar as formações adversárias com uma chuva de balas de canhão e granadas. Este é o auge da guerra de massas, da manobra e da liderança pessoal no campo de batalha. Cada movimento, cada ordem é transmitido por mensageiros a cavalo, por sinais de bandeira, pelo rugido do próprio imperador. A névoa da guerra é densa, a informação é escassa, e a capacidade de improvisar e reagir em tempo real é a marca do gênio. Agora, parem por um momento. Congelamos essa imagem de um passado glorioso e injetamos uma anomalia, um elemento de outro tempo, de outra dimensão tecnológica. E se, contra essa máquina de guerra napoleônica, com toda a sua glória e poder, estivesse posicionada não uma força inimiga tradicional, mas um único batalhão de artilharia de precisão moderna? Não estamos falando de um exército inteiro moderno, mas apenas o braço mais letal e tecnologicamente avançado de uma força contemporânea. Apenas a artilharia, mas uma artilharia que Napoleão jamais poderia conceber. O que é artilharia de precisão no século XXI? Não é apenas um canhão maior ou mais potente, é um sistema interligado de destruição cirúrgica. Pensem em obuseiros autopropulsores como o PZH-2000 alemão ou o K-9 Thunder sul-coreano, capazes de disparar múltiplos projéteis em rápida sucessão, todos atingindo o mesmo alvo simultaneamente, um conceito conhecido como MRSI, Multiple Round Simultaneous Impact. Pensem em sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, MLRS, como o HIMARS americano, que lançam mísseis guiados por GPS a dezenas de quilômetros de distância com uma precisão de poucos metros. Pensem em munições inteligentes, como as munições guiadas por GPS M982 Excalibur, ou as bombas de fragmentação com sensores que identificam e atacam veículos blindados individualmente. Mas a artilharia moderna não é apenas sobre o hardware, é sobre o cérebro por trás da força. É sobre a rede C4SIR, comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento. Esta é a verdadeira mudança de paradigma. Drones voando a centenas ou milhares de metros de altitude, invisíveis e inaudíveis para as tropas napoleônicas, transmitindo imagens de vídeo em tempo real. Satélites espiões observando cada movimento do inimigo a partir da órbita terrestre. Equipes de reconhecimento avançadas, equipadas com designadores a laser e sistemas de comunicação seguros, identificando alvos a longas distâncias. Sensores terrestres ocultos que detectam o movimento de tropas. Tudo isso alimentando um centro de operações que processa dados em milissegundos, criando uma imagem do campo de batalha com uma clareza que beira a presciência. Agora, vamos voltar ao nosso campo de batalha. Napoleão está lá, estudando o terreno, avaliando as formações inimigas. Mas o inimigo não tem forma visível. O batalhão de artilharia moderna está posicionado talvez a 30, 40 ou até 70 quilômetros de distância, completamente fora do alcance visual e tático dos batedores e canhões napoleônicos. O primeiro golpe seria na inteligência. A névoa da guerra que sempre favoreceu os generais mais astutos como Napoleão seria completamente dissipada. Antes mesmo da grande armée se desdobrar totalmente, cada regimento, cada bateria de artilharia, cada comandante de brigada seria identificado. Os drones e satélites teriam mapeado cada movimento, cada plano de ataque. As informações sobre a composição das tropas, a localização de seus quartéis gerais, as rotas de abastecimento, tudo estaria disponível em tempo real para o comando da artilharia de precisão. Não haveria surpresas, não haveria manobras ocultas, não haveria flancos desprotegidos que Napoleão pudesse explorar. Imagine o choque.
antes mesmo da primeira bala de canhão napoleônica ser disparada, ou talvez apenas quando suas baterias começam a se posicionar, a resposta viria. De um céu limpo, sem aviso, uma salva de projéteis guiados por GPS, talvez munições Excalibur, choveria sobre as baterias de artilharia francesas. Cada canhão, cada caixão de munição, cada servente de peça seria um alvo, com uma precisão que um artilheiro do século XIX só poderia descrever como feitiçaria. Os projéteis atingiriam seus alvos com uma margem de erro de poucos metros. A grande bateria de Napoleão, que podia devastar um exército, seria aniquilada antes de ter a chance de disparar um único tiro eficaz. Um canhão napoleônico tem um alcance efetivo de cerca de 1 a 2 quilômetros. A artilharia moderna pode atingir com precisão alvos a 40 quilômetros ou mais. A artilharia de Napoleão seria na prática cega, surda e defensosa. E as formações de infantaria, as colunas de ataque densas, que eram a espinha dorsal da doutrina napoleônica, seriam um presente para a artilharia moderna. Pensem em munições de fragmentação aérea, Air Burst Rounds, que explodem acima dos soldados, chovendo milhares de estilhaços sobre os soldados expostos. Uma única salva de um obuseiro moderno poderia dizimar uma coluna inteira de regimento antes que ela pudesse sequer se aproximar da linha de confronto. Os quadrados de infantaria, formados para resistir a cargas de cavalaria, seriam igualmente vulneráveis. A munição Air Burst não se importa com a formação, ela mata indiscriminadamente de cima. Não haveria defesa contra um ataque que não vem de frente, que não pode ser visto e que não dá tempo para a reação. O terror psicológico seria imenso. Ver seus camaradas serem vaporizados por um ser invisível e inaudível seria desmoralizante ao extremo. As gloriosas cargas de cavalaria seriam um espetáculo trágico de bravura inútil. Contra lanças e sabres, a cavalaria napoleônica era formidável. Contra projéteis guiados que podem ser programados para explodir com o impacto, ou mesmo antes, as massas de cavalos e cavaleiros se tornariam apenas grandes alvos. Um único míssil HIMARS com uma ogiva de fragmentação poderia varrer um esquadrão inteiro. Munições inteligentes, como as que caem sobre veículos e identificam sua assinatura infravermelha, poderiam ser programadas para reconhecer o calor de cavalos e homens, transformando uma carga heróica em um massacre unilateral. E o próprio Napoleão, ele era um alvo de altíssimo valor. Com a capacidade de inteligência e reconhecimento do C4SIR, a localização exata do imperador e de seu estado-maior seria conhecida a todo momento. Um projétil guiado poderia ser direcionado com precisão milimétrica para o local onde ele estivesse, seja em seu posto de comando avançado ou até mesmo em seu quartel-general de campanha. A ideia de um general ser morto por um projétil vindo de quilômetros de distância, sem aviso, era inimaginável na era napoleônica. Na nossa era, é uma realidade tática. A capacidade de decapitar a liderança inimiga seria uma prioridade, e o sistema moderno faria isso com uma eficiência aterradora. A logística, tão vital para a grande armée, seria desmantelada. As rotas de abastecimento, os comboios de suprimentos, os depósitos de alimentos e munição, todos seriam identificados e atacados. A capacidade da artilharia de precisão de atingir alvos distantes significa que a retaguarda, que na era napoleônica era relativamente segura, se tornaria tão perigosa quanto a linha de frente. Um exército não pode lutar se não for abastecido, e a artilharia moderna garantiria que os suprimentos nunca chegassem. Mas e a resiliência humana? A coragem dos soldados franceses? A capacidade de adaptação de Napoleão? Estes são fatores que mudam o curso das batalhas. Mas há um limite para o que a bravura pode fazer contra uma força invisível e implacável. Como se defende de algo que não pode ser visto, que não pode ser ouvido até ser tarde demais e que não erra? As táticas napoleônicas dependiam de massa, velocidade e choque. Todas essas dependem de estar fisicamente presente e engajado com o inimigo. A artilharia de precisão moderna opera em uma dimensão totalmente diferente, negando a necessidade de contato direto e tornando o conceito de linha de frente obsoleto. A moral das tropas ruiria. O terror de ser caçado por uma força fantasma, de ver seus camaradas explodirem sem que o inimigo seja visto, de não ter como contra-atacar, levaria rapidamente à desorganização, ao pânico e à deserção em massa. Não é apenas a capacidade de matar, mas a forma como se mata, que destrói a vontade de lutar. Um exército napoleônico, treinado para enfrentar o inimigo olho no olho, não teria defesa psicológica contra tal carnicínia. Em suma,
Se a artilharia de precisão moderna enfrentasse Napoleão, não haveria batalha no sentido tradicional. Haveria um massacre unilateral. A Grande Armée, apesar de toda a sua glória e disciplina, seria sistematicamente desmantelada, peça por peça, sem que nunca visse o seu agressor. A genialidade tática de Napoleão, sua capacidade de manobra e liderança, seriam completamente anuladas pela superioridade tecnológica em termos de inteligência, alcance, precisão e poder de fogo. Não seria uma questão de se o imperador poderia vencer, mas de quanto tempo levaria para que sua força fosse completamente aniquilada. A era da guerra moderna não se preocupa com o número de homens, mas com o domínio da informação e da capacidade de projetar poder com exatidão letal a longas distâncias. Este cenário, e se, não é apenas uma curiosidade histórica, mas um lembrete vívido da evolução exponencial da guerra e de como a tecnologia pode redefinir completamente o campo de batalha, tornando as táticas de um gênio militar de outrora tão obsoletas quanto uma catapulta contra um tanque de guerra. Se você achou essa análise fascinante e quer mergulhar em mais cenários épicos de E se, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas explorações. E deixe nos comentários, qual outro confronto histórico você gostaria de ver contra a tecnologia moderna?